Precisamos fazer amizade com o tempo. Por que estamos brigando tanto com ele, competindo pelo tempo ideal, quando na verdade ele é o nosso maior aliado? Pense em uma dor grande que você já teve, aquela angústia que transborda a nossa capacidade de lidar. Foi ele quem curou. Foi ele que fez amenizar e fez a gente continuar e estar aqui hoje apenas com a lembrança. Quanto mais tempo, mais cicatrizado. Abrace o tempo e desenvolva a paciência. Essa sim, a gente tem que treinar, exercitar, investir os dias e todos os dias e todo o tempo até conseguir. É difícil nessa maluquice que vivemos, mas ter o tempo ao nosso favor compensa qualquer coisa. Faça isso por você, pelo seu futuro e pelo tempo que você tem aqui. Bom dia, esse é o Sábado de Manhã, um programa fruto de reflexões, discussões e devaneios que podem gerar mais reflexões, discussões e devaneios. O objetivo? Sei lá, é sábado de manhã. Pega seu café, seu chá ou sua água e vem comigo ficar de boa, vai? Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão neste sábado de manhã? Então, gente, eu queria falar sobre o tempo porque eu acho que a gente tem uma relação estabelecida com ele, independente de qual seja, e a gente pensa muito com ele contra a gente. Ele sempre tá em um tempo diferente do nosso. E eu acho que isso é ruim porque é inevitável. O tempo é uma coisa inevitável e tá em tudo. Então, se a gente não consegue se relacionar de forma tranquila com ele, eu acho que a gente acaba culpando ele de muita coisa que na verdade não é sobre ele, né? É sobre a gente. E então eu queria pensar sobre o papel do tempo no mundo, assim, e como isso influencia a nossa vida. Existem muitos clichês em relação ao tempo, tipo, tempo é dinheiro, estamos sem tempo, o tempo tá passando rápido demais. E essas ideias, elas se encaixam em perspectiva num tempo muito moderno. Nessa realidade que a gente vive hoje, né? Nessa sociedade que a gente vive hoje. Só que o tempo não começou hoje. O mundo não começou hoje. Então, eu acho que a gente precisa olhar o tempo na perspectiva que ele deve ser feita, sabe? Em relação ao mundo. E não em relação ao que a gente vive hoje, a nossa realidade de hoje. Porque eu acho que isso é muito pouco e isso determina coisas que na verdade não estão exatamente determinadas, sabe? Não quer dizer que sempre foi assim e que sempre vai ser assim. Para pensar o tempo, eu queria pensar de duas formas. Uma, o tempo enquanto relógio, enquanto o tempo cronológico e os minutos que passam, os segundos que passam, o nosso sentimento de que tá passando rápido demais, que não tá dando tempo de fazer tudo que a gente gostaria. E o tempo em relação às nossas expectativas. Vamos começar pelo primeiro. Pegar nesse tempo cronológico e pensar no passado, um passado distante, o tempo não começou agora. O mundo não começou agora. E eu acho que a gente pensar nesse tempo cronológico é pensar que a nossa vida ela é muito pequena em relação ao tempo do mundo e que nada nasce agora, nada surge agora. Tudo surge a partir de um tempo passado. Isso quer dizer que para que a gente faça o que a gente está fazendo hoje, para que a gente crie o que a gente está criando hoje, para que a gente pense o que a gente está pensando hoje, há muito tempo alguém ou a própria natureza, alguma coisa foi plantada, alguma coisa foi regada, alguma coisa sofreu a ação do tempo, passou pelo tempo, para que hoje a gente consiga fazer o que a gente está fazendo hoje. E isso em relação também ao futuro. Tem coisas que a gente está plantando hoje para regar amanhã e colher mais para frente. Só que eu acho que hoje a nossa cabeça ela tá muito em nós mesmos, né? Na nossa existência enquanto tudo. Só que tem coisas que a gente não plantou, não regou, não passou pelo tempo, mas a gente tá colhendo. Da mesma forma, tem coisas que a gente vai plantar, que a gente tá regando, que a gente tá passando pelo tempo, mas que a gente não vai colher. Porque a natureza e o mundo, ela sofre o tempo mais amplo das coisas. Ela não tá restrita ao nosso tempo de vida, que é muito curto em relação ao que
é o mundo, o que é a natureza e o que são as coisas. Então eu acho que a gente pode colocar a nossa existência numa perspectiva maior de mundo, de história. Quando é que surge a humanidade? Então eu acho que pensar o tempo nessa perspectiva mais ampla é pensar a nossa vida nessa perspectiva mais ampla e entender que a nossa existência não é tudo, apesar de ser a única coisa que a gente pode fazer, mas que é pouco ainda. Então a gente tirar um pouco dessa ideia de que a gente é super importante. Não, o tempo ele é maior do que tudo isso. E a gente faz parte de algo. Então eu acho que fazer parte de algo é mais relevante, inclusive, quando a gente pensa em mudanças, em ações, em valores e coisas que a gente acredita para um futuro a partir do nosso passado. E é nosso passado não a gente enquanto indivíduo, mas a gente enquanto natureza, enquanto humanidade, enquanto coisas muito maiores, sabe? Então eu vejo que pra gente criar coisas hoje, pra gente inventar coisas hoje, um dia, há um tempo, criaram as condições necessárias para que a gente hoje consiga fazer isso. E isso pensando em todas as perspectivas. Tipo, as condições de sucesso de alguém foi fruto de uma construção anterior. Quando a gente fala no fracasso do aquecimento global, o fracasso da humanidade perante o aquecimento global foram condições que possibilitaram que isso acontecesse hoje. Isso não foi inventado hoje, não foi criado hoje. Quando a gente pensa de políticas de inclusão que hoje são alguma realidade, apesar da sua precariedade, foi porque anteriormente se construiu condições para isso. Quando a gente fala de invenções criativas, foi porque outras descobertas aconteceram antes para que isso acontecesse hoje. Quando a gente fala de descobertas científicas, a gente está falando de condições anteriores, de descobertas anteriores, para que hoje a gente descubra outras coisas que não nasceram agora, nasceram antes. Então eu acho que tudo está na perspectiva do tempo. E eu acho que a gente erra quando a gente pensa em coisas a partir do nada, a partir de uma intenção simplesmente, de uma vontade. Quando na verdade o que a gente precisa são de condições para que aquilo aconteça. E eu penso que essa perspectiva do tempo coloca pra gente que se coisas no passado foram essenciais para que coisas de agora acontecessem, coisas de agora são essenciais para que coisas do futuro aconteçam. E isso está dado. Como é que a gente vai pensar o futuro sem pensar no hoje, sem pensar no passado? E pensar que o que acontece hoje nem sempre foi assim. Olhar para o passado é olhar para uma situação diferente. Então, se hoje a gente está passando o que a gente passa, é porque a gente pode construir um futuro diferente do que a gente está vendo hoje. E eu acho que isso é muito forte porque isso traz a possibilidade da gente pensar e criar um futuro diferente do que a gente vive hoje. Então eu acho que olhar em perspectiva é olhar em relação ao tempo. Do tipo, nem sempre foi assim, então nem sempre precisa ser. E eu acho que isso é muito poderoso quando a gente pode mudar lógicas. A gente pode criar novas formas. A gente pode plantar soluções para que no futuro, não a gente, enquanto indivíduo, mas a sociedade colha essas ações, sabe? Essa é a mensagem principal, galera. E o ponto da cronologia também aparece muito no nosso dia a dia, tá muito presente no nosso dia a dia, né? A nossa percepção de tempo, ela é muito flutuante também. Porque quanto mais coisa a gente tem para fazer, quanto mais demanda a gente precisa dar conta, menos a gente percebe o tempo. Eu acho que todo mundo consegue ter acesso a essa percepção de forma muito fácil. Quando a gente consegue ver que o tempo tá passando devagar, entre aspas, ou que ele tá passando muito rápido, é porque a gente não tá. Ou a gente tá acompanhando as mudanças de forma mais focada, a gente tá conseguindo olhar para o que tá acontecendo ao nosso redor de forma mais tranquila, a gente tem a percepção de que o tempo tá passando mais devagar. Porque na verdade é a nossa percepção que está diferente. Então, o tempo, ele é imutável.
ele tá posto. O que muda é a nossa percepção. E aí pensar que a nossa percepção influencia nessa noção de tempo é pensar quais são as condições que estão influenciando a nossa percepção. Então, se eu tenho muita demanda, eu vou perceber o tempo mais rápido, porque o tempo não está sendo suficiente para eu dar conta de tanta demanda. E tanta demanda faz com que eu preste atenção nas demandas e não ao que está acontecendo ao meu redor. Então, tudo fica sobre as demandas. E eu acho que é importante a gente ter essa coisa, mesmo que seja uma coisa óbvia que eu estou falando, eu acho que essa ideia também de que a gente tá perdendo tempo e as coisas estão passando muito rápido, a gente não tá aproveitando, o ano passa de forma tão rápida, a gente não tem aproveitado as coisas, é muito de uma realidade atual, assim, de que é pra gente realmente não prestar atenção, é pra gente realmente não ter consciência do que tá acontecendo, é realmente pra gente não ter a capacidade de administrar esse tempo. Porque quanto mais a gente deixa passar, quanto mais a gente está ocupado com outra coisa, a gente não consegue elaborar as coisas que de fato poderiam mudar essa realidade. Então é de propósito que a gente está nessa agonia de tempo, com essa falta de tempo, com essa angústia de tempo, que é porque a gente não pode pensar em outra coisa, em outra possibilidade, em outro mundo que isso não seja exatamente necessário. Então eu acho que é também uma forma da gente se castrar, ou de castrarem a gente. E uma coisa que eu pensei quando eu criei o podcast foi de esse momento, esse mínimo momento de 20, 30 minutos que a gente passa aqui juntos, que fosse um momento da gente conseguir focar em alguma coisa, sabe? Da gente ter momentos de conseguir desfrutar do tempo. Enquanto consciência, sabe? Enquanto meditação, talvez, sabe? Eu falo muito sobre meditar em alguma coisa e eu não sei meditar, eu nunca meditei, tipo, de verdade, assim, tipo yoga e tal. Já tentei, mas nunca consegui ainda. Mas eu acho que meditar é meio isso, de você se sentir presente e ali, sabe? 100% ali. E aí eu acabo usando essa palavra para quando eu quero pensar em alguma coisa de forma completa, de forma focada, sabe? E aí eu falo, eu quero meditar sobre tal coisa, eu quero meditar sobre isso, porque eu quero pensar de verdade sobre aquilo. E eu acho que é sobre essas alternativas, essas soluções, essas ferramentas que a gente pode desenvolver para a gente ir contra o automático de passar tudo correndo, faz tudo mais rápido, passa sem perceber muito. Se a gente tá numa rua, num caminho, num transporte, ele serve só pra gente ir chegar em algum lugar. O processo, ele é menos importante do que o destino. Então a gente passa pelo caminho sem olhar, não precisa olhar, faz outra coisa enquanto tá naquele transporte, porque aquilo não é o mais importante. O importante é a gente chegar no final. Só que às vezes o final nunca chega, e aí a gente tá perdendo o caminho porque a gente só quer chegar. E eu acho que meditar sobre as coisas é estar presente enquanto aquilo está acontecendo, então, enquanto as coisas estão acontecendo. Então eu acho que se você, por exemplo, está ouvindo esse podcast de forma concentrada, e não que só possa ouvir isso de forma concentrada, pelo amor de Deus, mas eu acho que enquanto você faz alguma coisa de forma completa, 100% ali presente e pensando no que de fato você está fazendo ou pensando no que de fato estão se propondo aquelas situações, seja estar no bar com um amigo, que você vê o que está acontecendo ali, não só na mesa, não só naquele papo, mas o que está acontecendo na mesa do lado, o que o garçom está passando, o que passou na rua. Eu acho que essa atenção plena no momento presente faz com que a gente desenvolva essa noção de tempo mais devagar. E uma forma da gente experimentar isso é romper com a rotina que a gente está acostumado, porque a gente acaba desenvolvendo rotinas e hábitos cotidianos, que é o que faz a gente, no cotidiano mesmo, fazer as coisas que a gente tem que fazer, as obrigações que a gente tem que cumprir,
Mas quando a gente rompe com isso, sendo viajando, sendo, sei lá, se você trabalha em casa, você vai trabalhar em outro lugar, ou que você reúne com amigos pra focar em alguma coisa, quando você rompe com isso, você vê o tempo de outra forma. E aí, inclusive, minha amiga, ela viajou agora de férias, e aí ela voltou pra rotina dela, e ela tava falando o quanto ela tava lerda, o quanto ela ainda tava a alma voltando pro corpo. Quando eu acho que, na verdade, é só a percepção dela de tempo que foi extremamente alterada, porque o ambiente alterou, a rotina dela alterou, a velocidade de que ela precisava ou que foi demandada dela de percepção das coisas foi alterada e aí ela não consegue mais voltar naquele ritmo que ela estava antes já de imediato, porque agora ela vai precisar se readaptar a isso depois dessa mudança brusca. Então eu acho que é sobre muito sobre a nossa percepção do tempo e o quanto a gente está sendo amassado para não perceber as coisas e só correr. É correr, 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 sem olhar para o lado. E eu acho que isso é muito ruim, para dizer o mínimo, porque a gente tá deixando muita coisa passar e muita coisa importante pro mundo, muita coisa importante pra gente, muita coisa importante pra que a gente veja sentido nas coisas, muita coisa importante pra gente viver, experimentar e olhar coisas diferentes, construir coisas diferentes, pensar coisas diferentes. E o que tá dado é a gente fazer, continuar fazendo o mesmo, repetindo as coisas. Só que isso já deu errado, sabe? Fazer o mesmo da mesma forma já deu errado. E a gente só consegue mudar com alguma reflexão. E o tempo é esse espaço que a gente gera reflexão. Então eu acho que a gente precisa romper com esse piloto automático de não percepção, de não elaboração. E eu acho que enquanto a gente lutar contra o tempo, enquanto o tempo ainda for um adversário para o que a gente acredita que a gente deveria fazer ou conquistar, eu acho que a gente dá murro em ponta de faca, sabe? Porque o tempo, na verdade, ele tá posto. Não tem o que a gente faça que ele vá mudar. Tem o que a gente faça que ele esteja do nosso lado, que ele seja nosso companheiro. Então eu acho que é meio por aí que a gente pode pensar a nossa vida, o nosso tempo. Moral da história é que não lute com o tempo, olhe para o tempo, desfrute o tempo, sem uma noção de controle sobre ele, sabe? Porque a gente não tem. O que a gente pode é fazer dele nosso companheiro, se adaptar às mudanças dele também, de nossa percepção e tal, mas sempre pensando que ele tá para nos ajudar e o quanto a gente pode desenvolver a nossa paciência em relação a ele, o quanto a gente precisa confiar nele, sabe? Quando aquela dor tá muito grande, quando aquela dor parece que nunca vai acabar, é fazer um esforço de que um dia existiu também uma dor que a gente achou que nunca ia passar e que passou. E eu acho que é confiar no tempo de que isso vai acontecer de novo. Porque no final sempre acontece. Então eu acho que é pensar com fé no tempo. Eu acho que é sobre confiar no tempo e no mundo, sabe? Quando tiver muito difícil, pense que amanhã é mais uma oportunidade. O tempo oferece isso pra gente. Mais uma oportunidade de fazer diferente, de pensar diferente, de tentar de novo. E então isso acho que é o mais importante, assim, pra gente ter o tempo enquanto nosso aliado e de ajuda da cicatrização, de ajuda da dor, ajuda de que vai mudar, sabe? Porque sempre mudou. Nunca foi assim. Antes era outra forma, ou antes era outra coisa. Por isso, acreditar que o futuro também vai ser diferente é acreditar que a gente também tá plantando coisas que outras vão colher no futuro, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Me sigam nas redes sociais, agora, _Diego Germano.
Agora também tenho um outro podcast, que é o Deriva, onde eu recebo convidados pra gente conversar e devanear também, a partir das palavras que vocês mandam no meu Instagram. Então segue lá, eu vou sempre abrir caixinha pra gente mandar palavras, pra gente devanear também. E até semana que vem, já sabe onde me seguir, já sabe de compartilhar e agora não esqueça de esperançar. Obrigado, gente. Beijo.